Você está com dificuldades para priorizar o roadmap do seu produto de forma eficaz? E se houvesse uma maneira de se destacar e criar produtos que realmente identifiquem seus usuários e suas necessidades sempre? E se eu te falar que dá para resolver isso e que eu vou te mostrar um cenário de evolução do desenvolvimento de produtos, detalhando como a inteligência artificial, a famosa IA, está sendo utilizada para refinar os processos de priorização. Vou te apresentar aqui uma visão perspicaz de como essa integração tecnológica pode levar a roadmaps de produtos mais eficazes e impactantes. Fique nesse vídeo e descubra como a IA está revolucionando o desenvolvimento de produtos, tornando a priorização mais inteligente e impactante do que nunca. Não se trata apenas de eficiência, trata-se de construir o futuro. Eu sou Fábio Cruz e ficarei com você até o final desse vídeo. Se quiser saber mais sobre mim e minha carreira, acesse o site que vai aparecer aqui embaixo e não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo. Bom, eu quero falar de 5 pontos aqui. E vamos começar com o primeiro ponto, que é o dilema da priorização e o porquê precisamos da IA. Primeiro, porque existe um acúmulo interminável de projetos, muitos projetos e muitas necessidades de produtos esperando na fila para serem feitos e muitos outros ainda chegando. E com essa quantidade gigantesca, os métodos manuais para priorização e seleção estão falhando. Segundo, são as oportunidades perdidas. Com um trabalho manual alto, uma grande lista e fila de demandas, acaba que a priorização não funciona e acaba sendo criado produtos errados que ninguém precisa. E o terceiro é o custo das decisões ruins, que vai além de fazer produto que ninguém utiliza. O pior problema aqui é o desperdício de recursos que são aplicados no lugar errado e que poderiam estar sendo utilizados para construir produtos melhores e mais interessantes, tanto para o resultado da empresa quanto de profissionais e usuários, além da participação de mercado. Nesse último ponto, muitas vezes a empresa está com um problema de conquistar novos clientes porque não consegue desenvolver novos produtos com a velocidade necessária. Só que o problema não é a velocidade esperada não ser atendida. O problema, na maioria dos casos, é ter muita demanda na fila, mal priorizada e com falhas, e que por isso não sobra tempo para o que realmente importa. E com isso, clientes e mercados são perdidos. Segundo ponto que precisamos abordar é os superpoderes da IA para roadmap de produtos. A primeira ação que temos aqui é a análise preditiva, que nos ajuda a prever tendências de mercado e comportamento do usuário, com bases em dados históricos de algumas semanas e alguns meses, dependendo do mercado e produto. Conseguimos analisar comportamentos passados e prever comportamentos futuros, e isso é altamente significativo para se decidir o que fazer em um produto novo ou já existente. A segunda ação aqui é a síntese automatizada de dados, que está conectada ao item anterior, no sentido de que, pois quanto mais histórico geramos, maior será a quantidade de dados que precisaremos analisar. E aí a automatização dessa análise elimina tempo e esforço, além de transformar montanhas de dados em insights acionáveis. Lembra da fila interminável de projetos ou demandas de produtos que falamos? Então, podemos transformar essa lista interminável em uma fila factível, analisando critérios bem definidos para priorização e com a ajuda da IA para selecionar os melhores desenvolvimentos, construções e execuções a fazer. E a terceira ação nesse ponto é a ponderação de objetivos através dos algoritmos de IA e da remoção do viés humano na tomada de decisão. Não é acabar com o envolvimento do ser humano e deixar a decisão somente por parte de uma IA. É tirar o viés. Ou seja, a partir da criação de critérios bem definidos de priorização e seleção de projetos e demandas de produtos, unido à análise preditiva e síntese automatizada de dados que já falamos, uma decisão pode ser tomada confrontando todos esses dados em comparação com os critérios objetivos criados, tirando, nesse caso, o fator humano que passa para opinião, gosto ou vontade. A ideia é que aqui a decisão seja com base em números, dados e critérios, e não sentimento ou viés de qualquer natureza. Vamos ao terceiro ponto, que é o impacto no mundo real que está acontecendo agora. Empresas pioneiras e líderes de mercado estão usando a IA
na priorização e se destacando no mercado. Vou ilustrar com 2 rápidos estudos de caso. Estudo de caso número 1. A Amazon quadruplicou o ROI ao utilizar IA para analisar o comportamento do cliente e o estoque em tempo real para priorização de produtos, garantindo que itens de alta demanda estejam sempre em estoque e sejam promovidos de forma eficaz. Estudo de caso 2. A Spotify acelerou o cronograma de lançamento de seus produtos em 30% por meio da seleção inteligente de funcionalidades, usando IA para priorizar essas funcionalidades com base em previsões de engajamento do usuário e padrões de consumo de conteúdo para seus algoritmos personalizados de descoberta de música. Um grande ganho aqui é a vantagem competitiva, porque a pergunta que se faz é: o que acontece quando seus concorrentes não usam IA para se adaptar rapidamente às mudanças do mercado? Se você sai na frente, estará sempre na frente. E antes de prosseguir, não se concentre nas empresas que eu mencionei, Amazon e Spotify. E não pense, mas essas empresas são diferentes da minha. Mas essas empresas são isso e aquilo. Este não é o ponto. O ponto é que elas estão acompanhando as tendências e muitas vezes ditando as tendências. E tudo bem se a sua empresa não for nenhuma dessas e nem parecido com estas. A minha também não é. Mas eu prefiro seguir a tendência destas do que de uma Blockbuster, Kodak ou uma outra desconhecida que fechou as portas em algum lugar do passado. Temos então o 4º ponto, que é a navegação na fronteira da IA, onde o ponto que precisamos tratar são os desafios e as melhores práticas. O primeiro desafio é a qualidade dos dados, que é algo fundamental para qualquer trabalho que eu estou mencionando aqui. A regra entra lixo e sai lixo ainda se aplica e muito. Se informações incorretas ou insuficientes são usadas para análises ou decisões, é praticamente certo que o resultado da análise e da decisão seja incorreto também, ou no mínimo insuficiente ou incompleto. Então, lembre-se sempre que a IA não faz mágica e não adivinha com uma bola de cristal. Quanto mais dados entram e quanto mais corretos e completos esses dados são, melhores serão as análises, resultados e saídas. Sempre. O segundo desafio tem relação com a ética, onde é preciso evitar o viés algorítmico na estratégia de produtos. Em outras palavras, se quem alimenta os dados influencia, entrando apenas com um tipo de dado específico de uma fonte, natureza ou valor que enviesa comportamentos, com certeza a IA irá responder de forma tendenciosa e enviesada também. Deixe-me ilustrar melhor esse item. Imagine que você queira analisar qual é a faixa etária e região do Brasil que mais compra o seu produto, para você fazer algum tipo de ação específica para essas pessoas. Porém, na sua cabeça, você já imagina que são jovens de 20 a 30 anos da região de São Paulo que adquirem mais o seu produto. E com isso, você começa a dizer isso para a IA, entrando com dados manualmente ou filtrados que ensinam o algoritmo da IA exatamente com esses dados que ela está recebendo. O que vai acontecer? É que se você perguntar para ela qual é o público que mais consome o seu produto, ela irá responder exatamente o que ela tem recebido de alimento, que são os jovens de 20 a 30 anos da região de São Paulo que você falou para ela. Porém, sabemos nessa ilustração que é uma informação enviesada e que não remete à realidade. Então, muito cuidado com isso. O terceiro desafio é que é muito importante para todos nós, pessoas e profissionais que trabalhamos com produtos, que é a colaboração entre humanos e IA. Basicamente, tudo que falamos nesse vídeo depende da interação da IA com um humano que domina o seu produto, projeto ou demanda. Dados certos e perguntas certas precisam ser feitos o tempo inteiro, e o profissional de produto é a pessoa mais indicada para conversar com a IA e preparar o terreno para que uma priorização inteligente de produtos seja realizada. Então, nunca será sobre uma substituição do humano pela IA. Será sobre uma colaboração cada vez mais forte entre humanos e IA. Pelo menos nesse ponto. Em outros, deixamos para outros vídeos, ok? E por fim, chegamos ao 5º e último ponto que vamos tratar aqui, que é simplesmente o fato de que o futuro é agora. E o agora, mais do que nunca, pede por uma priorização de produtos com tecnologia de inteligência artificial. E qual é então o papel da IA nesse futuro que já chegou?
A IA vai além da priorização de itens individualmente. A IA poderá otimizar ecossistemas inteiros de produtos, considerando especialmente seu impacto coletivo na jornada do usuário e nos objetivos do negócio. É possível utilizar a IA para criar roadmaps e backlogs personalizados, adaptando o desenvolvimento a segmentos de usuários, negócios e outros critérios de segmentação. E um dos primeiros passos para isso é justamente adotar uma priorização inteligente para construir o futuro de um produto ou negócio. E aí, você concorda comigo? Tem outros pontos sobre a IA e a gestão de produtos que você enxerga como importante? Comente aqui, vou gostar muito de saber o seu ponto de vista e claro, se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar muito a crescer o canal e continuar criando esse tipo de conteúdo. Um abração, fique com Deus e até o próximo vídeo.